Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao Acorda Alice! Hoje nós vamos conversar com a Nanda Fabiani, que é storyteller, copywriter. Ela também é terapeuta holística e escritora. Ela lançou em 2021 o primeiro livro dela, que é Me Encontrei na Jornada, onde ela conta como foi esse processo de autoconhecimento durante um ano aí que ela resolveu tirar sabático. Olha, peraí, deixa eu ver se ela já entrou aqui para chamar. Gente, a história dela é incrível, tenho certeza que vocês vão gostar. É uma mulher super de coragem. Oi, Jéssica, tudo bem? Carol, Ju Cabral, aí a Nanda já entrou. Bem-vindas, bem-vindas. Nanda, vou te mandar aqui um convite, peraí. Vê se você recebeu. Aê! Bem-vinda, Nanda! Como é que você Olá, tá? tô ótima. E você? Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Pera lá. Aí, pronto, foi. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Obrigada por você Ah, ter aceitado aí nosso convite, partilhar sua história maravilhosa. Eu li um pouquinho do seu livro também hoje. É, filtro, né, eu gente? já. Porque, meu Deus, as olheiras, nem sei mexer em filtro do Ah, Instagram. Todo dia eu invento, imagina. já deixo pra lá, não gosto de nenhum, aí nem uso. Não, mas tá maravilhosa, imagina. Nanda, fala um pouquinho primeiro do que você faz hoje, sobre o seu livro que você lançou. Me encontrei na jornada, achei incrível o título que você colocou também. Como é que vem assim essa história do livro e o que você tem feito hoje? Tá, então, tudo começa que eu já nasci no dia do escritor, né? E no dia do viajante. Então, nada por acaso, já aconteceu, já Com veio certeza. destinado. E eu sempre escrevi, na verdade, mas eu sempre escrevi textos, redação e tudo mais. E quando eu tirei o sabático, eu era a única viajante que não tinha um diário de bordo. Eu não escrevi nada durante a viagem, Você nada. não Eu tinha mal postava. blog, nada. Nada, nada. Acho que eu tinha 1.000 seguidores. Eu mal postava stories. Aí todo mundo diz, ai, Nanda, posta mais. Eu falava, ai, gente, eu quero desconectar. Tem lugar que eu nem tenho foto. Eu até falo no meu livro que a ilha mais linda que eu fui no mundo, eu não tenho uma foto. Então, Ah, assim, pois é. você quer Então, conectar de tudo, né? quis desconectar. E quando eu voltei da Ásia, né, depois de um ano, eu voltei para Irlanda, que era onde eu morava. E eu tive uma, que eu conto no livro, conto em alguns lugares, eu tive uma depressão pós-sabático, né? E aí eu comecei a escrever algumas histórias que eu tinha vivido lá. E aí eu comecei a postar nos grupos de Facebook, grupo de viajantes e tudo mais. E aí as pessoas começaram a me seguir, falar, conta mais, nossa, você escreve bem, você detalha muito, você tem que lançar um livro, e ficou isso muito tempo, muito tempo. E aí eu vim para o Brasil de férias depois Uhum. de um ano do meu sabático, e aí eu fiquei presa na pandemia. E foi Hum. quando algumas editoras entraram em contato comigo para eu escrever meu livro, e aí eu escrevi meu livro Ai, durante a que bacana. pandemia. E hoje você se dedica mais a isso, a escrita. A Você falou para mim escrita. que era terapeuta holística também, mas não é o seu foco, é isso? Olha, hoje eu faço um pouquinho de cada coisa, porque eu lancei meu livro recentemente. Então, assim, durante um ano, a minha dedicação, praticamente full time, ficou pro livro, né? Sim. E eu acabei tirando meu segundo sabático no Brasil, escrevendo o livro. E aí, depois eu comecei a cuidar da lojinha, do livro, do e-book, dos livros físicos, que isso demanda um tempo. E Sim. comecei a fazer outras coisas. Comecei a atender terapias, fiz outros cursos e agora vou gravar novos cursos. Vou gravar o meu primeiro curso, que é para viajante, para quem vai viajar sozinha a primeira vez. Então eu Olha que bacana. comecei. É, e aí eu faço alguns trabalhos de copywriting, storytelling, né? Tudo Entendi. que dá para fazer viajando, né? É tudo viajando. Agora, como é que essa história começou? Primeiro, eu quero que você conte pra gente como é que você era pequena, da onde você é, como era a sua família, se você já tinha esse desejo por viajar, se você já sonhava com essa vida que você tem hoje.
Sempre. Eu falo que todo sonho, não é a gente que escolhe o sonho, é o sonho que escolhe a gente. Porque eu lembro que eu conversava com as minhas amigas, elas falavam de casamento, e eu falava, nossa, eu penso tanto em viajar, sei lá, num tapete mágico, eu ficava viajando no Aladdin. Era sempre muito forte pra mim, esses filmes que as pessoas pegam uma maleta, uma mala só, e entra no primeiro trem, não E olha pra vai trás embora. e vai embora. Eu falava, gente, meu sonho tá ali. E só que assim, a gente vive numa sociedade, né, num sistema cheio de ilusão. Então a gente não, a gente é tão sufocado que a gente não tem tempo para sonhar, a gente não tem tempo para pensar É ou verdade. até parar para olhar para a gente, tá, o que que eu gosto realmente, o que que eu quero realmente, né? Então eu nunca percebi isso. Eu sabia que eu gostava qualquer coisa. Ah, eu vou viajar ali para a cidade do lado. Ah, eu quero ir. Eu quero conhecer um lugar novo. Você foi criada Então no eu interior de São tinha Paulo, né? interior de São Paulo, cidade de E sua família Pirassununga. era muito tradicional, Nanda? Minha família é muito tradicional e evangélica, religiosa. Então, assim, eu sou a terceira de quatro irmãs. Então, a nossa criação foi muito fechada, né? E quando eu saí de casa, eu saí com 19 anos para fazer faculdade em Curitiba. Então, já foi realmente, eu não posso criar raizinho no lugar. Porque eu comecei a gostar disso, de estar em outros lugares. Outros E a minha lugares. família, é uma família de classe baixa, né? Então, eu Uhum. nunca, assim, minha mãe nunca pagou uma viagem, meus pais, né? Eu nunca tive que isso é uma crença muito do brasileiro, né? Ai, quem viaja é quem tem dinheiro, Tem muito ou dinheiro, né? tem muito dinheiro. E quando a gente vê, na verdade, são as prioridades e as escolhas, né? Que a gente vai Sim. fazendo durante a jornada e tudo mais. Então, quando eu me mudei para Curitiba, fiz duas faculdades lá e Você sempre fez o que lá? viajava. Eu fiz logística, depois eu fiz marketing. Ah, que legal. E você chegou a terminar as faculdades, não? Terminei. E Curitiba foi onde eu tive o meu despertar no sentido assim, eu sofri muito porque eu não me encaixava. Eu não ficava mais de um ano em uma empresa. E eu achava, como todo mundo dizia, que eu tinha um problema, ou que eu não gostava de trabalhar, ou que eu não me esforçava. Toda empresa que eu entrava, eu era destaque e sempre era promovida. Só que eu era Uhum. infeliz. Aí eu saía, porque eu achava que o problema era na empresa. E na verdade as Uhum. pessoas falavam, o problema não está na empresa, está em você. Não, realmente está em mim mesmo. Hoje eu sei que estava em mim, porque não era para mim aquilo, né? E eu sempre tomo cuidado para falar isso para as pessoas, porque as pessoas acham que o mundo corporativo, né, ele é ruim. Não, ele só não é para algumas pessoas, como É, para eu mim, concordo com você. né? Tem É. pessoas que nasceram e amam aquilo. Eu gostava do meu trabalho, mas eu me sentia infeliz, eu me sentia vazia todos os anos da minha vida. E Você ficou quando quanto tempo nessa última empresa que você falou, que foi na de marketing, né? Que você decidiu eu fiquei parar três com anos, tudo. que eu mais fiquei, 3 anos e alguns meses, assim. Mas E aí tive, aconteceu alguma coisa específica que fez você parar? aconteceu, O quê? aconteceu. Eu cheguei, assim, numa fase da minha vida que eu tinha tudo, teoricamente, né? Poxa, eu tinha o carro, eu tinha comprado um apartamento, eu ia me casar, eu tinha acabado de ser promovida, eu ia cuidar de um departamento específico. E eu falei, nossa. Aí quando eu entrei no apartamento, na primeira semana, eu olhei assim a vista, um apartamento com piscina, num bairro muito bom. Eu olhei aquilo, começou a me dar uma crise de choro. Que eu falei, e eu comecei a me sentir culpada por não ser grata. Eu falei, por que que eu me sinto tão triste? Por quê? Qual que é o meu problema? E aí, quando eu procurei terapia, a terapeuta falou assim: você já pensou, em algum momento da tua vida, que eu até conto isso no meu livro, que o mundo corporativo não é pra você? Eu falei, nossa, eu me senti ofendida, porque eu falei, meu, mas se o mundo corporativo não é pra mim, então eu não sirvo pra nada? E ela falou assim: todo mundo nasceu pra alguma coisa. Procure o motivo qual você tá nessa terra. E aí eu saí de lá arrasada. Eu me É que senti nem sempre é tradicional, né? É a que maneira nem como tá sempre é o todo mundo tradicional. fazendo, né? Pois é. E aí Exatamente. quem não se encaixa sofre até encontrar, né? Não é fácil. Até exatamente. E aí eu tive comecei a ter crises de estresse, crises de, sim, de transtorno de ansiedade.
gravíssimas. E aí foi quando eu falei, calma, o que tá acontecendo? Quando eu olhei fora da caixa, né? Eu tava vivendo dentro de uma caixinha. Quando eu saí daquela caixinha, me afastei do trabalho e eu fui olhar a minha vida, e aí eu enxerguei e falei, gente, pera lá. Nada do que eu tô vivendo eu sonhei. Então alguma coisa tá estranha. É por isso que eu me sinto. E aí, quando eu olhei, eu vi que eu não vivia um conto de fadas, na verdade. Eu tinha um trabalho extremamente estressante. O meu chefe, ele era uma pessoa muito difícil de lidar, ele gritava com o funcionário. Eu tinha zero qualidade de vida no trabalho. Quando eu fui ver, eu vivi um relacionamento abusivo de mais de 5 anos. Então eu falo que a gente é redundante, mas quando a gente se olha, a gente se enxerga. Quando a Sim. gente sai da caixa, você olha a tua vida por outro ângulo. Você fala, não, eu não tô É bem, isso que eu entendeu? escolhi. É engraçado que outro dia eu vi uma. Ó, a Jéssica escreveu aqui, ó. Tem uma hora da vida penso assim mesmo, é verdade. E outro dia eu vi um vídeo de uma terapeuta, uma psicanalista, falando sobre a nossa criança interior, né? Que acaba que a gente constrói, no fundo, os sonhos vêm lá de trás, né? A gente, desde pequenininho, a gente já está mentalizando mais ou menos o que a gente quer ser. Só que a sociedade ou os familiares, enfim, a situação acaba definindo muita coisa para a gente. E aí, quando a gente não tem muita certeza do que está fazendo, entra em relacionamentos abusivos ou fica em empregos também abusivos, com chefes péssimos. Então, isso acaba acontecendo muito, né? E aí, quando foi que você tomou a coragem para dar tchau para Foi isso tudo? nesse dia que eu comecei a chorar, eu já vi que alguma coisa estava errada. E aí eu já larguei tudo. Larguei a religião que eu seguia, larguei esse relacionamento. Faltava 3 semanas para eu casar. Eu falei, ou é agora. Ah, maravilhosa. Aham. Eu não te perguntei qual é o seu signo, ô Leão com Nanda. ascendente em Gêmeos. Gente, eu ia falar que você era Sagitário, olha Todo só. mundo fala. Eu tô errando sempre, mas antes eu acertava todo mundo, agora eu tô errando. Leão com Gêmeos. Com Gêmeos. E eu Olha, tenho Lua Escorpião, então eu sou uma pessoa assim, da intensidade. Na hora que eu senti, eu falei, acabou. Só que assim, foi de uma vez. Eu pedi minhas contas, tudo. Aí eu cheguei numa agência de intercâmbio, eu falei, eu sempre quis ir embora do Brasil e vai ser agora. Eu falei, qual que é o caminho mais rápido? O país mais rápido, que eu não preciso de visto, qual é? A Irlanda, beleza. Eu nem sabia onde a Irlanda ficava. Sabia nem se era na Europa, se era na África, não sem tinha plano, sem noção. planejamento, sem nada. Você Nada. simplesmente pegou seu dinheiro e fugiu, assim, deu uma fugida, né? Da Vida, não. Quando as da pessoas falam bagunça. assim, exatamente, quando as pessoas, hoje eu não ouço mais, mas muitas pessoas falavam pra mim assim, ah, você tá fugindo. Eu falei, se for, tipo, não, eu tô indo Boa, embora, gostei. não importa seja Porque fugir às ou vezes a não. gente precisa sair da bagunça, né? Para olhar como organizar aquilo tudo. Porque às vezes você está tão né, Exatamente. imersa naquilo tudo. E aí você foi para Irlanda primeiro. Fui, não falava uma frase em inglês. Me comunicava só pelo Google Tradutor e mímica. Nada eu falava. E eu passei tanto perrengue, mas eu não tava nem aí. Assim, eu não tava nem aí. Pra mim, eu tava feliz de estar fora do Brasil e eu sabia que muitas coisas iam acontecer na minha vida e eu tinha zero plano. Plano de carreira, plano de voltar ao Brasil. E assim, eu era uma pessoa, a gente, o ser humano em geral, a gente sempre desconta a nossa dor em alguma coisa, o nosso vazio. Das coisas que eu descontava era em shopping. Então eu tinha roupas com etiquetas, minhas roupas caríssimas, assim, eu não era uma pessoa endividada, mas eu sempre comprava alguma Achava coisa. muito no impulso, né? No impulso, Para eu não tentar melhorar uma dor que precisava. você sentia. Uhum. Exatamente. Quando eu fui embora do Brasil, eu abri meu guarda-roupa, assim, meu closet, eu falei para minhas amigas, peguem tudo que vocês quiserem. Eu fui embora com 2 malas de 20 quilos, que foi em 2015, né? E até hoje eu vivo igual. Eu só tenho 2 malas de 23, que hoje dá 22 quilos. É tudo Gente, que eu poder do tenho. desapego. Do desapego. Porque Maravilhosa. quando você desapega da matéria, você também está desapegando de algo emocional. Então não Sim. era só uma roupa, eu estava desapegando daquela vida, né? Para mim não fazia sentido nenhum ter aquele monte de roupa e eu acostumei assim. Inclusive tô com meu Cara, que vestidinho de coragem. US$ 2 de Bali
Desde Gente, não, é muita 2018 também. coragem. É muita coragem. Agora, vem cá, você chegou lá sem falar, tudo bem. Mas aí chegou algum momento que a responsabilidade chega, né? E você tinha que, bom, qual o plano? O que eu vou fazer para me sustentar aqui? E aí, É, o que você resolveu fazer? aí, quando o meu inglês estava assim, comunicável, né? Aquele The Books on the Table, eu fui trabalhar de babá. Fui cuidar de criança. E aí, como eu já trabalhei com criança no Brasil, né? Já dei aula, que eu fiz magistério antes, eu amei a minha vida. E fiquei assim, anos. Só que eu comecei a trabalhar com criança, meu inglês foi melhorando, fui fazendo muita amizade. E aí, de final de semana, eu comecei a viajar sozinha. Aí, fui pra Londres uma vez sozinha. Passei um monte de perrengue. Primeira viagem sozinha, você passa um monte de perrengue que você nunca sabe o que fazer. E Aham. comecei a apaixonar. Eu vi que viajar sozinha era libertador. Você conhecia muita gente, você passava tempo com você. Nossa, foi libertador. Aí eu viciei em viajar sozinha. Eu nunca mais chamei ninguém para viajar comigo. Fui fazer um cruzeiro sozinha na Europa. Quando eu cheguei lá, era um cruzeiro de lua de mel. Só tinha eu de solteira no cruzeiro. E foi Sim. maravilhoso, foi maravilhoso. Quando você está vivendo uma jornada de amor próprio, de autoconhecimento, de cura, é tão bom ficar com a gente, sabe? Você não Mas, sente Nanda, solidão. o que eu tô entendendo é assim, não é que você sentou um dia e falou assim, ah, vou tirar essa sabática e vou pensar só em mim. Não, a coisa foi se construindo, né, com o Ah, é, o tempo. sabático foi isso, o sabático foi uma outra situação. Aí na Irlanda, eu fiquei 4 anos, né, entre essa situação de Ásia, que eu já vou contar, eu fiquei 4 anos. E a Irlanda foi esse país que me proporcionou. Então eu conseguia juntar um dinheiro, porque eu trabalhava de babá, eu ganhava por hora. Aí eu pegava uma outra criança para olhar de final de semana. Aí eu Aí você foi tendo uma noção da receita que você conseguia fazer e aí Isso, e foi exatamente. juntando. E Tá. o euro é uma moeda poderosa, né? A gente consegue, né, juntar mais rápido dinheiro, assim. E a vida também na Irlanda, em muitos países da Europa, é uma vida muito simples, ninguém se importa com roupa, você não tem, quase ninguém tem carro, ninguém tem aí, então você não tem onde gastar seu dinheiro, sabe? Então, quando você vê, você guarda mais do que gasta. E aí eu conheci alguns, é muito cultural do europeu tirar um ano sabático. Aí eu Uhum. comecei a aprender isso com eles. Eu falei, como é que faz isso? Quanto dinheiro precisa? E aí eu fui ver que o Sudeste Asiático era muito barato. Tinha hostel por R$ 15. Aí eu falei, gente, eu também quero. Eu quero também. Aí fui vendo, tá, quanto tempo eu preciso trabalhar, quantas horas por dia e quanto eu preciso juntar. E aí eu fiz esse cálculo, me planejei, deu tudo certinho. Eu fiquei 11 meses na Ásia e um mês na Austrália. Aí foi uma viagem Na Ásia, bem meu baixo. Deus! Como é que você ficou? Porque é completamente diferente, né? E aí, Completamente para você diferente. falar, se comunicar e se conectar com as pessoas de lá é mais difícil ainda, né? Como é É, que mas foi aí eles. o início dessa jornada que você resolveu ir para a Ásia? Então, aí quando eu fui, eu falo assim, né, que é aquela frase famosa da música, o caminho mudo e mudo caminhante. Porque eu só fui, na minha cabeça eu falava, nossa, deve ter um monte de festa na Tailândia, deve ter um monte de festa em Bali. Lógico, eu me planejei, eu demorei 6 meses para montar o meu roteiro e tal. Mas quando eu cheguei lá, eu tinha um pensamento e eu saí com outro pensamento. Eu saí uma pessoa transformada, né? Então, assim, eu viajei com uma mochila bem pequenininha, uma mochila de 45 litros mais 5. Eu fiquei um ano com a mesma Uhum. mochila. E aí fui conhecendo muitas pessoas, fui vivendo muita experiência. O idioma, assim, cada país um idioma, mas assim, a maioria fala inglês. Você sempre vai achar alguém. Ou como eu fui para lugares muito rústicos, assim, que eu falo, eu fui para lugares não tão turísticos, fui para uma cidade no interior da Malásia, fui, assim, muitos não falavam inglês. Mas eles são tão abertos, tão receptivos, que eles dão um jeito. Eles colocam no Google Tradutor. Então, o idioma nunca foi Um problema para você? Não, não. Isso não foi um Quais foram as empecilho para maiores mim. dificuldades, assim? Porque viver livre, independente, né? Assim, você se soltar de expectativas e de
é como você fala lá no livro, né? De coisas materiais e também de emoções. Então, assim, isso não é fácil, né? A gente não foi preparada nem criada para isso. Uhum. Para você, qual foi assim a maior dificuldade que você teve? Se teve algum momento em que você pensou durante esse tempo que você estava lá num lugar tão diferente, se a solidão doeu em algum momento, enfim, o que é mais difícil para as pessoas que passam por isso? Olha, no sabático você vai sentir tudo, tudo. Você vai sentir solidão, você vai sentir tristeza, você vai sentir nostalgia, você vai ter curas, você vai descobrir coisas em você que você nem sentimentos que você nem sabia que estavam ali. Então, porque de novo, você está se olhando e você está se enxergando como nunca. Você não está nas ilusões do sistema. E como você por exemplo, eu falo isso muito no meu livro, né? As pessoas que a gente encontra na jornada são nossos espelhos. Então a gente está ali, você não tem a pressão do sistema, por quê? Porque as pessoas são parecidas com você. Durante o sabático eu não sofri, eu sofri quando eu voltei. Porque aí eu queria contar para as pessoas o que eu tinha vivido, como é um ano sabático e tudo mais. Só que as pessoas ficavam assim, nossa, mas de novo você vai falar disso? E não adiantava eu cobrar isso das pessoas, o entendimento delas, porque só eu vivi aquilo, né? Como que eu vou tentar explicar? Então, o choque maior para mim, a dor, o sofrimento, não foi durante o sabático. Durante. Lógico, eu tive Para você muitos era tudo desafios. novidade, assim. É tudo novidade também. Quando você tá no ano sabático, você tá vivendo, você tem zero rotina. Então você É, acaba, não tem rotina. Todo dia é uma comida diferente, um restaurante diferente, pessoas diferentes. Você nunca vai encontrar as mesmas pessoas. Raramente, se você encontrar um viajante que divide a jornada com você por um tempo. Então, assim, eu falo, pra mim, eu tive muitos desafios durante o sabático. E eu acho que o maior desafio de todos, com certeza, foi olhar pra mim. olhar para. Olha, maravilhosa. É difícil, né? Porque a gente vê o quanto a Uhum. gente ainda é poluída, né? Quantas coisas que a gente precisa se libertar. Aí, agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Para ter esse preparo, para soltar, para desapegar, o que que você sugere para uma pessoa? Assim? Porque eu acho que precisa de um preparo, não é? Não dá para pegar uma pessoa que é muito apegada àquela vida, trabalho, casa, filhinho, maridinho, né? Para chegar a ser essa pessoa assim desprendida, né? Curiosa, com Uhum. sede de vida. O que que você, na sua experiência, entendeu que é fundamental que a pessoa trabalhe antes? Porque você fez terapia um tempo antes, né? Fiz terapia. Mas primeiro a pessoa tem que saber assim, por que que ela quer viajar? Por que que ela quer tirar um ano sabático? Por quê? Então, tudo depende da sua motivação. Ah, eu tô cansada no meu trabalho. Ah, eu quero fugir, eu quero. Então tá, dependendo da tua motivação, que você vai pegar a tua motivação e vai transformar ela em real. Então vamos supor, no caso, a minha motivação foi uma dor, né? Eu olhei para minha vida e falei, zero sentido na minha vida. Meu trabalho, meu relacionamento, a religião, nada que eu tinha agregava. Então eu precisava sair daquilo e eu descobri primeiro, né? Então o meu eu não tirei um sabático logo de cara. Eu fui embora do Brasil, depois eu tirei o sabático. Eu sempre falo assim, que eu acho que todo ser humano tinha de dedicar um tempo para si. Porque olha como é a nossa vida, se a gente for olhar, né? A gente passa o ano inteiro trabalhando, aí a gente tira 20 dias de férias. Só que 20 dias de férias, 20 dias para você, tá? Aí às vezes você viaja, às vezes não nesses 20 dias. E quando você viaja, você fica com aquele pensamento, meu Deus, olha o tanto que eu tô gastando nessa viagem. Meu Deus, você não descansa, você não olha para você. Aí você fala, cara, eu trabalho a vida inteira para olhar para trás e falar, nossa, legal a carreira que eu fiz, mas pode ver quantas pessoas estão lá no fim da vida e falam, olha, eu me arrependo de não ter vivido mais. Ninguém se arrepende lá no leito da morte de ter vivido muito. É Ninguém, verdade. sabe? Então, assim, a preparação é a motivação. Assim, falo, qual é a motivação? Ó, o dia entrou aqui, ó, encontrei ele no meu sabático. É que eu não tô olhando quem tá entrando porque eu tô sem óculos, eu só reconheci pela foto.
E ele e a esposa dele também tiraram um ano sabático, a gente se encontrou na Tailândia. Então, Ah, assim, eu que acho que legal. todo mundo tinha que tirar pelo menos 2, 3 meses, sabe? Falar assim, eu vou E investir em mim. relaxar, né? Eu vou investir em mim, sabe? E colocar ali que tem em mente que muitas vezes você vai tirar um sabático, como muitos mochileiros que eu encontrei. Ah, eu quero me curar de um relacionamento, ou eu tô querendo me encontrar. Vários que eu encontrei na jornada foram embora, terminaram o sabático e não encontraram o que estavam procurando. Mas encontraram outras respostas. E principalmente uma coisa que eu tenho certeza, durante o ano sabático você vai saber com certeza tudo que você não quer na sua vida mais. Tudo que não faz sentido, sabe? Então, agora outra pergunta para você. Teve muitas pessoas que encararam a pandemia como um ano sabático, né? Porque ficaram muito em casa, pararam de fazer suas atividades e aí tiveram que descobrir que é isso que gostava e tal. Você disse que foi quando você retornou desse ano e foi logo depois a pandemia, né? E que você teve depressão, não foi isso? Ou eu entendi errado? Não, a depressão pós-sabática eu tive na metade de 2019, quando eu voltei Sim. para Irlanda. Aí eu fiquei mais um tempo lá, trabalhei mais um tempo de babá e vim pro Brasil. Que tinha muitos E anos que eu não você vim. entendeu o porquê desse sentimento que você teve? É porque deve ter sido um ano de muitas descobertas, de repente você parou e sentou e aí deu uma deprê. Foi isso? Muitas coisas, porque é muito, assim, eu tento colocar em palavras no meu livro. Muitas pessoas falam, nossa, pela primeira vez alguém conseguiu colocar em palavras o que eu senti depois que eu voltei de sabático. Porque quando a gente volta de um ano sabático, a gente só percebe o quanto que a gente mudou quando a gente volta. Então, quando você vai conversar com as pessoas que você sempre tinha um monte de assunto, você não tem mais assunto. Porque você mudou muito. Você mudou tanto. E aí, essa mudança traz um desespero na gente. Que parece que a gente não se encaixa mais em nenhum lugar, nem com ninguém. Aí, o que eu pensei na época? Eu fiquei tão mal. Fiz terapia de novo para me ajudar, né? Eu fiquei tão mal, eu chorava tanto, tanto, que a minha única motivação de viver era trabalhar para tirar um outro sabático. Eu não pensava mais nada na minha vida. Tanto quando eu vim para o Brasil, 2 meses antes da pandemia, eu vim, fiz um mochilão no Nordeste, aí comecei a viver tudo que eu vivi. Estrada de novo, mochila, hostel, viajante, nananã. Aí deu a pandemia. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí a pandemia, né, me trouxe assim, você não vai poder viver de sabático para sempre. Entenda isso, né? Então isso foi um outro processo. Então escrever o meu livro durante a pandemia me fez ficar viajando de novo, sabe? Viver tudo aquilo. E aí eu falei, não, Entendeu, então eu vou sentir. ter que. Aí eu me encontrei nesse momento, por isso que o meu livro chama Me Encontrei na Jornada, porque eu realmente me encontrei na estrada. Eu não canso de viajar, eu não canso de estar em lugar diferente. Então eu me encontrei assim. E é aquilo, né, gente? Eu falo, eu tô assim hoje. Amanhã eu posso mudar. Amanhã posso falar, eu quero morar lá na Finlândia agora por um ano. Então a gente não é o que a gente só está, né? É isso. Nossa, maravilhosa, não. Insistindo, ligando desesperadamente. Você tem crianças pequenas na família? Você lida com alguma criança na sua vida? Eu tenho 7 sobrinhos. Ah, então você sabe o que é. Gente, a criança insiste, não posso entender. Bom, Nanda, e aí você passou com sua família aqui no Brasil, não? Se eu fiquei com eles, Durante a pandemia. eu fiquei um pouco, e aí depois fui para Curitiba e vim para cá, para Floripa, onde eu escrevi meu livro. E durante esse tempo que você passou viajando, nesse processo de autoconhecimento, teve alguma ferramenta que você utilizou, alguma coisa assim que você recomendaria para quem quer passar por um ano sabático também, que está se preparando aí para desligar de tudo e sair da Matrix, vamos dizer assim, né? Sair da Matrix um pouco, né? É aquilo.
sempre ir com a passagem só de ida, para você ir sentindo a jornada, sentindo o caminho, né? Se organizar financeiramente, isso é bem importante. Lógico que eu conheço e conheci muitos mochileiros que viajavam com muito pouco, mas é que eles estavam preparados psicologicamente, emocionalmente, para passar por qualquer coisa, dormir em qualquer lugar, né? Ficar sem comer. Então, eles já estavam na estrada assim, há muito tempo, né? Eles não eram amadores na estrada. Mas eu acho que o dinheiro é importante, ter uma reserva. Durante o sabático, você se abrir, se conectar, ficar em hospedagem hostel. Eu sempre falo, se você tem muita dificuldade de dividir quarto, então pega um quarto single em um hostel para você conhecer, porque em pousada, hotel, dificilmente você vai conhecer outro viajante solo, né? Então, sim. e o mais importante da jornada não é a jornada em si, né? São as pessoas, os viajeiros, são as pessoas que você encontra. São elas que vão mudar o teu coração, a tua vida para sempre, né? São elas que vão te ensinar muito sobre você. Então, Eu vi que você fez um Rios, que parece que todo mundo te pergunta: você não tem medo de viajar sozinha? Eu vou te perguntar também: você não tem medo de viajar sozinha? não, não. Nunca passou por um perrengue assim que você fala: ih, agora Já, ferrou? já, principalmente em países muito machistas. Eu conto no meu livro, eu passei um perrengue bem sério na ilha de Bornéu, na verdade, uma ilhota que chama Kota Kinabalu. E assim, mas foi um aprendizado. Eu fui para lá, eu já estava muito cansada da viagem, já estava um tempo viajando e acabei ficando num hostel. Tipo, os donos eram extremamente machistas e passei por perrengues assim. Nunca fui roubada, que muitos mochileiros passam por isso. Acho que eu sempre fiquei muito esperta com. E tem que ler muito, gente. Tem que ler muito sobre o país que você vai, sabe? Eu sempre Isso. falo assim, Falou, né? Você ficou 6 meses se preparando, né? seis A gente, meses olha, eu me já tenho preparando. medo. Eu também eu tenho que te confessar que eu também tenho um pouco de medo, viu? De viajar Gente, assim, sabe? sozinha. Não. Olha, a gente mora num dos países mais machistas do mundo, que é o Brasil, né? Eu falo assim, a Malásia, por exemplo, é um país machista, né? Como muitos da Ásia. E só que lá, por exemplo, teve uma vez eu tava num shopping e um cara começou a me seguir no shopping. E aí eu entrei numa loja, eu falei, tem um cara me seguindo. Ele tava me seguindo desde a rua. Eu entrei no shopping, e era de dia. E eu não vou falar que eu fiquei com medo, tá, gente? Porque era de dia e assim, eu não tava com medo, mas eu fiquei, sabe? Aí Ligada. eu fiquei ligada, exatamente. E aí, quando eu entrei na loja, eu comentei com uma moça, ela falou assim: ah, provavelmente ele não é da Malásia, porque aqui, se você agora ligar pra polícia, ele vai ser preso. Então, assim, aí eu fiquei pensando, poxa, eu tô mais segura aqui do que no Brasil, entendeu? Então, situações assim. Por exemplo, eu fui para Brunei. Brunei é um país que eles ainda apedrejam mulheres na rua, por exemplo, sabe? As leis são severas, eles cortam o membro, cortam a mão se roubar. E quando eu fui para lá eu entrei com medinho, assim, né? Eu fui sozinha e tal, entrei, coloquei Mas muita aí você foi roupa, procurar saber tudo direitinho. procurei tudo saber. O que eu falo assim, gente, quando você for para um país diferente, coloca assim, ó. O que não fazer na Tailândia? Já coloca assim. E vai vir tudo, sabe? E aí, quando eu pisei em Brunei, eu vivi tanta coisa incrível e foi o país mais seguro que eu viajei até hoje. Para a mulher. Olha, Porque os caras não olham na tua cara. Se eles olharem a mesma coisa, você dá um grito, vem um monte de gente. Ele apanha na rua, entendeu? Não tem. Então eu andava à noite sozinha, eu pegava carona, eu saía das mesquitas, aí passava alguém, quer carona, mochileira? Ah, eu quero. Eu não sei, eu olha, sentia o lugar. Eu sou um pouco assim também de sentir. Lógico, né, gente? Vai para um país e sair pegando carona por aí, pelo amor de Deus. E eu acho que nem a minha amiga Pamela, ela postou no Instagram dela esses dias. Ela falou assim, gente, eu não tenho medo de viajar sozinha. Ela é muito mais corajosa que eu, porque ela já rodou não sei quantos países de bicicleta, sozinha. Ela meu falou Deus. assim, medo eu tinha de morar na minha casa, por ser mulher. Eu fui abusada quando criança. Então, a mulher, ela já nasce no medo.
Ela é uma criança, mulher, que ela já tá ali correndo um monte de risco. Na escola, dentro de casa, entendeu? Então, assim, de Você viajar acaba não tendo tem que medo, não. contar com você mesmo e por isso você tá super assim, você vai ficar se vigiando, né? Vigiando o tempo inteiro para não acontecer. Mas você também não sentiu uma tensão muito grande nesse sentido, assim, ai, eu tenho que olhar, ai meu Deus, será que eu sou meio assim, sou Não, meio paranoica, mas não, não. Lógico, mas é aquilo que eu sempre falo, a gente tem que sentir o lugar. Eu sempre, quando eu chegava no hostel, sempre falava, ah, aqui é tranquilo de andar à noite? Não, muito tranquilo. Tinha lugares que eu fui e falei assim, não, aqui você não sai sozinha à noite, que é mais perigoso, que não sei o quê. Mas nada, uou, absurdo, assim. Até porque a Ásia, pra mim, até hoje foi o lugar mais tranquilo que eu viajei. Assim, sabe? e agora eu queria te perguntar o seguinte, assim, depois de toda essa experiência que você teve, se você pudesse resumir numa frase, eu sei que é difícil, mas numa frase, um aprendizado que você viveu na pele e que hoje você fala, bicho, isso é muito verdade sobre a vida, sabe? É o que você levou dessa história toda e que meio que virou uma marca para você, uma verdade. De que existe realmente uma cura na estrada. Existe uma cura nas viagens. Com certeza. Foi como você se curou, né? Maravilhosa. Muito De legal. muitas coisas. Eu falo que tinha dores que eu nem imaginei que eu precisava de ser curada, sabe? E é como eu disse antes, a estrada ela te traz isso, né? Você tem encontros com você mesma em lugares, em situações, em pessoas. Todo mundo tá te ensinando o tempo inteiro. Seja o motorista do ônibus que te deixou para trás, seja o motorista do táxi que te ajudou, seja o voo que você perdeu. Isso eu tô falando tudo de mim, né? Seja o Aham. romance que você viveu, o romance que eu vivi lá em Bali, que foi embora, e depois nunca mais vi. Seja o romance que eu vivi na Tailândia, que me trouxe um despertar para o amor de novo. Tá todo mundo te ensinando o tempo inteiro. E eu falo assim que eu nunca me senti tão viva na minha vida. Que é quando você pega Olha. uma passagem de ida sem volta e você fala, eu mereço ser feliz. E eu não vou desistir de mim por nada nesse mundo. E é isso, você sai e a liberdade de não ter compromisso com nada e ninguém além de você, sabe? Uhum. Muito bom. E quais são os planos para o futuro agora? As Então, próximas viagens? os meus planos eles são muito curtíssimos prazos, né? Eu decido de um dia para o outro. E eu tinha uma viagem para Patagônia, que é para Patagônia, a viagem Hoje dos meus você está onde? sonhos. Desculpa te interromper. Florianópolis. Ah, então tá. Foi Florianópolis. E aí já era para eu estar lá, meu voo foi dia 17 de março. Eu decidi não fazer essa viagem por outros projetos pessoais. E aí adiei um pouquinho lá para frente. E porque eu quero ficar mais tempo lá, não quero fazer essa viagem rápida. E eu tô indo embora do Brasil. Ainda não divulguei para onde, mas logo eu vou Ah, colocar no meu Instagram, já tá com a passagem. Eu saio de Florianópolis dia 14 de abril. Fico em São Paulo, meu voo é dia 23 de abril. então, gente, tem que ficar atento para onde é que essa menina vai, qual vai ser a próxima aventura. E você pensa em escrever um outro livro? Já tô escrevendo. Já. Ai, que bacana, que legal. Bom, e para quem quiser te encontrar na internet, como é que faz? No mundo digital, No acompanhar suas arroba, né? viagens. É. Então, Você até hoje está sem blog, né? eu tenho o meu domínio, já escrevo, não coloquei no ar ainda, porque tem algumas coisas para ajustar, mas eu acredito que até o final de maio vai acontecer, mas vai ser o mesmo nome do Instagram, é a.jornanda. É Jornanda. Muito Jornada com lindo. Nanda. É Então, isso. mas assim, o principal é no Instagram, onde as pessoas podem se comunicar com você e acompanhar todas as suas viagens, né? E tá tudo lá, meu livro, meu e-book, meus cursos. Eu também dou mentoria de viagem, né? Quem vai viajar a primeira vez, eu dou uma hora de mentoria. E tá Olha, tudo lá, tudo no link do Instagram. então, gente, vai lá,
Arroba, eu anotei aqui, A.Jornanda. Vou deixar também aqui na coisa. E a nossa Isso. live chegou ao fim. Eu queria te agradecer primeiro, muito. Gratidão maravilhosa. Agradecer a todo mundo que participou, Dona Jéssica, Dani. Olha, tem muita gente aqui. Rafael. Ai, que tem uns que não dá para ler o nome, gente. Mas olha, muito obrigada por todo mundo que entrou e que participou aqui com a gente. Nanda, quer dar um recadinho, alguma coisa pro pessoal que está nos assistindo aqui? Eu acho que é isso mesmo que eu falei, né? Se a gente se o sonho te escolheu, a gente não tem que passar por essa vida em vão, sabe? É a coisa de eu nasci para trabalhar, estudar, pagar boleto e morrer, né? A vida não é só isso, a gente tem que viver pra gente, a gente tem que olhar pra gente um pouco, né? Entender o que é isso que a gente gosta, né? Se O for que é o viajar, que a vai gente quer. viajar. Se quiser ter filho, vai ter filho. Se quiser, sei Isso. lá, morrer de trabalhar, morra de trabalhar. Mas Tudo tem que fazer com sentido pra consciência, gente. né, Nanda? Eu acho que é isso. A gente tem que ter consciência, que foi o que a gente falou lá no início, né? Quando a gente não sabe muito o que a gente quer, acaba que a vida vai nos, né, vai trazendo as coisas e a gente vai sendo moldada pelo meio, né? E ao invés de moldar, nós mesmos moldarmos o meio no qual a gente vive. A gente É vai isso. seguindo um fluxo que às vezes não é nosso, às vezes não tem nada a ver com a gente, né? Maravilha. Não, eu adorei você dizer isso, que foi que a jornada que te curou. Eu tenho um poema, vou encerrar falando isso, não sei se você conhece, que se chama Ítaca. A minha empresa ia se chamar Ítaca por conta desse poema, que é grego. E ele fala justamente disso, que a gente tem que se jogar na vida sem medo. Porque... Que isso, gente? Tem cada maluco. Porque quando a gente não se joga, a gente acaba perdendo muita coisa. E por vezes a gente acha que o resultado e que o sentido da vida está só no final. E não está, né? Na verdade, a gente acaba perdendo muitas oportunidades, entendeu? Tem que Meu fazer Deus, sentido, né? tem que fazer um sentido. É isso. Então tá, olha. Um beijo. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. Beijo, gente. Gratidão. Tchau.